Ih, tá gravando. Ah, não vai. Não aguentei. Ah, gravando. Bom dia, gente. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da BC2, Grupo de Campinas. É um prazer ter vocês conosco. Como praxe dos nossos momentos de encontro, a gente sempre tem um momento devocional de início. E hoje quem vai conduzir é a nossa The Best Boss World, Marília, que ela vai conduzir o nosso momento de devocional. E depois nós vamos estar passando para o nosso estudo com o Matheus Brega, que não é brega, ele vai trazer um estudo muito bom para nós, e os trocadilhos são muito péssimos, vocês já viram. Porém, eu gostaria de dar algumas informações antes. Mesmo nós sendo um grupo da BC2, nós não necessariamente tudo que expomos aqui condiz com aquilo que a BC2, Associação Nacional, assina embaixo. Então, se a gente falar alguma besteira, a besteira é do grupo de Campinas. Se a gente vier falar, não uma responsabilidade da associação em si. É claro que aqui a gente não fala besteira porque a gente tem um grupo sensacional, gente. É sensacional. Então aqui não tem besteira, mas é sempre bom dar esses avisos. Tá bom? Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, ou segunda, a gente geralmente tem todos os nossos encontros gravados desde que começou a pandemia, se eu não me engano, sim. E temos o nosso canal do YouTube. Então, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem o like caso queiram visitar os antigos vídeos para acompanhar a nossa série inteira. E também temos a nossa página no Instagram e o nosso grupo do WhatsApp, caso vocês queiram fazer parte e não estejam lá. Pois bem, eu vou passar para a Marília agora, para ela conduzir a gente no nosso devocional. Valeu, Arthur. Valeu pela propaganda das nossas redes sociais. Acompanhem mesmo, gente. A gente busca postar tudo o que acontece, né? E é muito trabalhoso mobilizar tudo isso, mas assim, a gente tem um grupo muito da hora que o pessoal assim engajou, inclusive o Matheus, que é um grande proponente aí das nossas redes sociais. Então fica a dica aí. Gente, queria começar com uma leitura que está lá em Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 16. Para quem está acompanhando a leitura do livro, essa leitura foi citada, né, pelo Alistair McGrath. E aí, quando eu vi, eu falei, não vai ter como fazer devocional sem falar dessa leitura, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? E, bom, então eu vou ler na versão da NVT, tá bom? Mas podem acompanhar com a versão que vocês tiverem aí. A partir do versículo 16, diz assim: Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: O que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: Parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: Pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então, Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos pelos homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra,
tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Essa leitura é um pouco grande, mas achei que valeria a pena a gente retomar ela aqui, porque, bom, ela tem vários aspectos que, assim, dava para fazer, acho que uma pregação com cada versículo dessa leitura, né? Mas um aspecto que qual a referência é Atos 17, eu li do versículo 16 ao versículo 31. E o aspecto que eu gostaria de ressaltar desse discurso que Paulo fez, né? É que ele estava falando para pessoas que já tinham alguma espécie de fé, que já cultuavam alguma espécie de Deus. E Paulo sacou isso, né? Ele teve essa percepção, porque ele estava também andando por Atenas, né? Estava lá fazia um tempo. E ele partiu disso para falar com as pessoas e apresentar o Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro, gente, ele era muito especial. Se hoje para a gente é tão simples falar sobre Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai, sobre a Trindade, naquele momento aquilo era uma super novidade, né? E para os filósofos daquele tempo, que também cultuavam os próprios deuses, né? Talvez fosse inconcebível pensar um Deus que fosse um e que fosse três ao mesmo tempo, né? E claro que a gente sabe que essa doutrina da Trindade foi aprofundada e foi desenvolvida muito depois também, mas Paulo apresenta esse Deus para essas pessoas e ele escolhe vários aspectos desse Deus, do nosso Deus verdadeiro, que poderiam dialogar com aqueles deuses que eles estavam cultuando. Isso é muito interessante, né? Ele começa apresentando um Deus criador. Então, se os gregos tinham essa relação muito forte com a natureza, e esse culto à natureza, ao sol, à terra, aos elementos, o que Paulo está falando é que existe um Deus maior que criou tudo isso. E depois, né, continua na leitura falando que alguns se juntaram a Paulo e creram no Deus verdadeiro. E a gente está falando muito aqui sobre como a gente pode ter uma leitura da natureza a partir da nossa fé cristã. E um marco principal da nossa fé cristã é que o Deus é trino, né? Que ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E isso pode parecer muito distante, mas o quanto que isso não pode fazer sentido na vida das pessoas que já têm alguma fé. E aí, nesse ponto, você pode pensar, mas, nossa, eu tenho tantos amigos da universidade que não têm nenhuma fé, eles vivem a vida ao léu, não pensam muito sobre questões sobrenaturais e tudo mais. E uma coisa que aparece nesse discurso de Paulo e que a gente estuda muito aqui na ABC2 é que, sim, essas pessoas têm uma fé, que essas pessoas, mesmo que elas não saibam, elas são movidas por algo. Elas podem não ter um templo que tem uma divindade no centro e elas vão lá todo dia e ajoelham para essa divindade, mas elas com certeza vivem para alguma coisa. E quando a gente apresenta Jesus, quando a gente apresenta Deus para elas, a gente pode mostrar o quanto esse propósito de vida é muito maior do que viver por uma ideologia, do que viver por uma causa, do que viver por uma carreira. O nosso Deus é muito maior que isso e ele dá um sentido para a nossa vida muito maior que todos esses sentidos. E eu entendo que esse discurso de Paulo pode muito nos inspirar a ter esse diálogo, que também é a nossa missão enquanto ABC2, né?
Então, queria deixar essa reflexão e vou orar para a gente começar o nosso estudo com Mateus. Oremos, então. Paizinho, muito obrigada por esse dia, Deus. Obrigada porque o Senhor nos levantou hoje, porque o Senhor nos acordou e nós podemos estar aqui juntos, Pai, tentando glorificar o Teu nome através da nossa vida intelectual, através da nossa amizade, do nosso grupo da ABC2, Deus. Te agradeço porque o Senhor tem nos mantido a cada dia, Pai. E eu te peço que o Senhor cuide de nós durante esse estudo, para que a gente possa, Pai, estar glorificando o Teu nome, estar entendendo mais da Sua criação, da Sua palavra, da Sua revelação, Deus. Esteja com o Mateus para que ele possa falar coisas que nos edifiquem. A gente sabe que ele preparou tanto esse estudo, Pai, com tanto zelo. E eu te peço que o Senhor esteja com ele nesse momento, dando calma, dando serenidade, e esteja com cada um, Pai, que a gente possa viver esse momento plenamente para a glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, passo a palavra diretamente para o Mateus. Obrigado, Marília, Arthur. Bom dia, gente. Bom dia para quem não falei bom dia, para todos vocês que entraram agora também. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu colocar aqui a apresentação. É compartilhar uma guia ou uma janela? Eu não lembro mais. Uma guia. Calma, tá. Vamos ver. Tá carregando. Eu vou colocar aqui do ladinho. Você compartilhou a vista do apresentador. Não a guia errada. Tem que parar e compartilhar de novo. Agora, vamos ver. Agora foi. Deixa eu só ver se tá certinho. Ajustar essa aba lateral aí. Pronto, calma. Foi, tá? Pronto. Perfeito. Agora aquela pergunta de praxe. Vocês estão me ouvindo bem? Tá vendo certinho? Tá tudo bem? Perfeito. Capitão. Tá ótimo. Estamos, capitão. Então tá bom. Eu coloquei aqui na segunda tela para eu dar uma olhada em vocês também. Eu vou começar aqui então. A gente vai abordar aqui o capítulo 6, 7 e 8 dessa obra aqui, ó. Ajuste fino do universo. Acho que a Marília colocou o link da onde pode adquirir ela, né? Esse é o nosso terceiro estudo e o título dele é, então, Uma Teologia Natural Trinitária. Visão, Criação e Esperança. Para começar, eu coloquei uma breve recapitulação das duas primeiras reuniões. Na primeira, o título Teologia Natural Caminhos Possíveis, apresentado pela Bia, ela mostrou um sentido para nós, uma orientação da teologia natural na busca por algo além da natureza, uma ordem, um caminho que apontasse para algo maior. E na segunda reunião, 2 sábados atrás, conduzida pela Marília, uma teologia natural renovada, a ciência e o conhecimento de Deus, tivemos uma apresentação que mostrava que a teologia natural andava numa maneira de Deus, a maneira de Deus de olhar a natureza com uma lente mais nítida, mais clara de toda a criação. Não apenas dar sentido, mas também apresentar uma certa coerência dessa ordem criada. Então, começamos o capítulo 6, as dinâmicas de uma teologia natural trinitária. Bom, para começar, eu coloquei aqui o credo atanasiano da Trindade, para a gente ler e entender um pouquinho, então, o conceito da Trindade. A Marília já comentou, já falou bem dele, mas eu coloquei isso aqui e eu vou ler para a gente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Contudo, não são 3 deuses, mas um só Deus. Do mesmo modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. E, contudo, não são 3 senhores, mas um só Senhor.
E nessa trindade não há mais nem antigo, nem menos antigo, nem maior, nem menor. Mas as três pessoas são coeternas e iguais entre si, de sorte que em tudo se deve adorar a unidade na trindade e a trindade na unidade. Eu destaquei esse último verso para a gente lembrar dele, a unidade na trindade e a trindade na unidade. Bom, o McGrath, ele começa o capítulo dizendo que o cristianismo é uma fé trinitária. Mas quais seriam, então, as implicações desse fato, que o cristianismo é uma fé trinitária? Bom, o McGrath, ele levanta três, ou pelo menos eu classifiquei eles em três, para resumir aqui. São o reconhecimento, a sujeição e a contemplação. O reconhecimento de um Deus revelado através da criação, a sujeição ao domínio desse Deus e a contemplação, não apenas da criação, mas o Criador de todas as coisas. Mas o McGrath, ele também coloca um aviso de que uma teologia natural distorcida de uma doutrina cristã incompleta sobre Deus, ela não pode deixar de distorcer o caráter de Deus e do mesmo modo do mundo no qual nos encontramos. Ou seja, a sã doutrina, ela reconhece, sujeita e contempla esse Deus, mas apenas ela. O McGrath, ele faz vários paralelos em torno do capítulo 6, revelando, assim, contrastes que ele coloca, que eu achei muito interessante, e eu trouxe alguns aqui. O primeiro, ele fala a respeito da diferença ou da complementação entre uma teologia natural e uma teologia revelada. Bom, a teologia natural, ela revela um único Deus. A teologia revelada, um Deus trino. De mesmo modo que, pela teologia natural, a natureza nos diz que existe um Deus. A teologia revelada, ela esclarece e aperfeiçoa esse discernimento ao acrescentar que Deus também é trino. Ora, não há aqui uma contradição, há um complemento entre essas duas coisas. E a conclusão de ambas é a mesma, que Deus se revela à natureza de uma forma trinitária, pois ele é trino. Bom, para isso, o McGrath, ele também coloca uma diferenciação entre o deísmo, teísmo e trinitarismo. Esses são conceitos muito desenvolvidos também ao longo de muitos e muitos anos, mas eu coloquei um resumo aqui para a gente compreender e começar a ver o diálogo entre eles. Então, o deísmo, um significado breve dele, bem sintetizado, é a aceitação da criação de um mundo por um ser superior através de uma razão suprema, que não mais se relaciona com a sua criação. O deísmo é a crença na existência de um ser supremo, um Deus soberano do universo em intercâmbio com a criatura humana. Já o trinitarismo é o reconhecimento da natureza de um Deus supremo, único e verdadeiro, três pessoas em um único Deus. Em síntese, a ideia de uma inteligência suprema, o McGrath coloca esse resumo no capítulo 6, a ideia de uma inteligência suprema que trouxe o mundo à existência e impôs sua ordem leva ao deísmo. Reconhecer que Deus permanece envolvido com a ordem criada leva do deísmo ao teísmo. E reconhecer que esse Deus escolheu tornar-se encarnado em Jesus de Nazaré leva do teísmo ao trinitarismo. E essa, então, parece ser a ideia de Paulo, no seu discurso em Atenas, que a Marília leu no começo da nossa reunião, lá o capítulo 17 do livro de Atos, que ele explica que uma noção vaga, uma consciência vaga de uma divindade criadora, ela, em primeiro lugar, ela é pressuposta, ela é desenvolvida, eles têm a ideia de um Deus criador, e, em sequência, eles adoram esse Deus. E aí Paulo coloca aqui, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então, mais um paralelo que Paulo faz aqui, McGrath coloca, é que essa noção vaga a um conhecimento revelado de Deus, ela faz uma transição entre um sugerido Deus desconhecido a um revelado Deus e Pai, Senhor de nosso Salvador Jesus Cristo. Uma outra transição é essa percepção natural ou intuitiva de Deus, que leva a um conhecimento mais biblicamente baseado de Deus, que estende e esclarece o que pode ser conhecido por meio da natureza.
e esse também é um conceito muito amplo do duplo conhecimento de Deus, como Criador e como Redentor. Um conceito aí levantado também por Calvino, apoiando-se em Aquino, e que também foi desenvolvido e aprovado em diversas confissões ao longo da história. Mas essa concepção, ela também tem um aviso, que Deus pode ser conhecido plenamente apenas por meio de Jesus Cristo, que a ordem criada, ela fornece pontos de contato e ressonâncias parciais dessa criação. Ou seja, o aviso aqui é para não tomar cuidado, para não gerar um dualismo, separando o Deus Criador do Deus Redentor. Eles são a mesma pessoa em ambas as ações. Então, o McGrath, ele não separa, e ele nem ousa separar criação de redenção. Ele explica que existem duas modalidades de conhecimento de Deus. Uma emergindo da ordem criada, da ordem natural, e outra por meio das escrituras. O modo bíblico é mais claro e completo do que o primeiro e conduz à salvação. Mas isso também levanta alguns questionamentos, e os principais deles são esses dois. O primeiro, é possível, então, desenvolver uma teologia natural sem se envolver com a cruz de Cristo? E o segundo, é possível desenvolver uma teologia natural sem um entendimento cristão completo de Deus, sem que isso introduza distorções do caráter de Deus e do mundo em que nos encontramos? Bom, uma primeira resposta para isso pode ser que uma teologia natural, feita da maneira correta, ela só pode levar ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, logo, se existe só um Deus e a natureza aponta para esse único Deus, então parece que todas essas questões já estão resolvidas. Só que não é bem assim. O McGrath coloca também uma explicação que, devido à queda, temos uma noção distorcida de todas as coisas, do eu, do próximo, da criação e do Criador. E o nosso senso de divino também foi afetado pela queda, o que quer dizer que nossas abordagens sobre a natureza apontando para um ser supremo pode nos levar a uma concepção distorcida de Deus. Esse conceito de senso de divino, afetado pela queda, a produção dele numa abordagem de um ser superior, na real, pode produzir também uma fábrica de ídolos. Mas, então, quais são as soluções para isso? Bom, o McGrath, ele levanta algumas. No problema da visão neutra da natureza, ele coloca a solução de uma visão trinitária da natureza. Que a natureza, ela possui a capacidade de revelar um ser superior longe das escrituras. Esse é outro problema. O McGrath coloca que a natureza, ela possui uma capacidade secundária de revelar algo da sabedoria de Deus sem deslocar a própria revelação divina. Essa separação entre Criador e Redentor, ou Criador ausente da criação, ele propõe que há um único Deus, cujas ações estão por trás de todos os capítulos da história da salvação: criação, queda, redenção e consumação. E esses capítulos, eles devem ser vistos de uma forma integral, uma abordagem distintiva e autenticamente cristã da realidade, que ele chama, então, de trinitarismo. O McGrath, então, ele tanto legitima como incentiva esse envolvimento com a natureza em primeiro lugar, e em segundo lugar, ele fornece um quadro de referências, uma ótica melhor, que por meio dela, tudo que é observado possa ser entendido e apreciado. Lembra do estímulo e da contemplação? Aqui ele coloca que ele legitima, incentiva esse envolvimento com a natureza, e em segundo, ele mostra algo que pode ser visto de uma forma melhor. Ele defende a teologia natural, melhorando ela com uma visão mais nítida, mais bonita, mais teologicamente robusta, e ele chama isso de uma teologia natural trinitária. Mas quais são, então, as implicações disso para uma visão cristã da natureza? Eu coloquei uma frase do McGrath que ele diz que uma teologia natural trinitária, ela nos conclama a ver a ordem natural e a nós mesmos nela de uma maneira especial. A natureza, ela é vista como a criação de Deus. O livro da natureza é lido como a história de Deus e a nossa.
E algumas conclusões que isso levanta é que não é simplesmente a natureza que é finamente ajustada, mas a percepção que nós cristãos temos dela. Em segundo, que envolver-se com o mundo natural de uma perspectiva trinitária incentiva uma expectativa de que a natureza ela pode ecoar suas origens e objetivos. Em terceiro, que Deus escolheu se fazer conhecido por meio da criação e por meio da revelação, embora de diferentes modos e extensões. Que a humanidade também, esse é um conceito agostiniano que ele vai explorar com mais afinco no 8º capítulo, que a humanidade, porta rastros da Trindade, a imagem e a semelhança de um Deus trino, e que a natureza ela deve ser vista da maneira correta para que ela haja como uma testemunha do Deus trinitário da tradição cristã, ou conduzindo a ele. O McGrath ele nem ousa tentar usar a teologia natural para provar Deus, mas ele apresenta uma lente, uma observação, um quadro de reflexão que mostra que tudo aponta para esse Deus. É aquele versículo do Salmo 19, se os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos, como então que eles fazem isso? E o McGrath, então, ele tenta desenvolver isso por meio dessa teologia natural trinitária. Em síntese, o quadro da visão cristã, nos aspectos de criação, queda e redenção e consumação, mostra a criação de uma natureza boa e completa por meio de Deus, o ser criador de todas as coisas. Uma queda que distorceu a natureza. Uma redenção que apresenta uma reorientação da ordem criada e uma consumação de renovação e restauração. Esse último ponto o McGrath coloca que aquilo que Paulo ele tentou discursar também a respeito disso, lá no 1º capítulo de Romanos, ele fala que Deus ele pode ser conhecido por meio da natureza, ou seja, que essa natureza ela porta rastros do seu Criador. Só que ele também fala que essa natureza ela geme e sofre dores de parto, capítulo 8 de Romanos, se eu não me engano. Ela sofre devido à queda que distorceu a natureza e também pelo anseio de não simplesmente voltar àquilo que ela já foi, mas o desejo de restauração, o desejo de eternidade junto ao seu Criador também. E, em síntese, do capítulo 6, eu coloquei 2 frases do McGrath que eu acho que exemplificam muito bem o que ele quis dizer com essas dinâmicas de uma teologia natural trinitária. A primeira fala assim, que a doutrina da Trindade afirma um Deus cuja realidade como uma comunhão de pessoas, que é a base de um universo racional no qual a vida pode tomar forma. Devemos, então, aprender a pensar o mundo da natureza como portando as marcas de um Deus trino. E a segunda é que, porque Deus é trino, devemos reagir a ele de uma maneira particular, ou de um conjunto de maneiras que correspondam às riquezas de seu ser. Por sua vez, isso significa que tudo parece, e de fato é, diferente na vida da Trindade. E assim ele termina o capítulo 6, para a gente começar então o capítulo 7, fatos surpreendentes, contrafactuais e a teologia natural. Eu vou tomar uma aguinha aqui e a gente já começa o capítulo 7. Bom, mas então o que é contrafactual? Essa é uma pergunta que eu fiz quando eu li esse título e o que o McGrath queria dizer com isso, né? Então, uma definição bem geral também é que contrafactual é uma situação ou evento que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. É basicamente aquilo que a Marvel vai fazer na série What If, que já tem um capítulo no Disney Max, que explora situações ou eventos que não aconteceram no universo cinematográfico da Marvel, mas que poderiam ter acontecido. Mas por que então que o McGrath ele usa essa abordagem? Por que ele levanta isso? Bom, eu também coloquei aqui três respostas por que ele usa essa abordagem. A primeira é um estímulo na formulação de hipóteses explanatórias provocado pela observação e pela reflexão. A segunda é um destaque.
Isso quer dizer que todos observam o fato como exceção quando ele é impactante, quando ele se destaca, e também um potencial para a capacidade de imaginação humana de identificar presenças e fenômenos contraintuitivos, coisas que nos surpreendem. Por fim, ele usa essa abordagem para defender o argumento do ajuste fino do universo. Aqui, só recapitulando, né, o ajuste fino do universo é um conceito, acho que a Ana comentou sobre ele na primeira reunião, a Marília também, e recapitulando aqui, ele é um conceito que o universo ele possui certas qualidades que, desde o momento da sua criação, são favoráveis à vida. Então, a vida ela depende de um equilíbrio muito delicado ou fantástico de parâmetros físicos e cosmológicos, mais ou menos assim. E, por fim, então, mais uma pergunta que fica. Mas o que o pensamento contrafactual tem a ver com a teologia natural? O McGrath ele explica que uma das maneiras mais produtivas de tratar questionamentos na teologia natural é empregar o pensamento contrafactual. A ideia de uma consideração alternativa, diferente do que foi, para explicar quais são os parâmetros fundamentais alterados e quais são aqueles que sustentam para, no fim, dar aquela concepção que nós temos da realidade. E ele coloca dois exemplos de relação do pensamento contrafactual. Um em relação com as ciências naturais e o segundo em relação com os fenômenos antrópicos. Bom, em relação ao primeiro, ele começa dizendo que o pensamento contrafactual é um ato de imaginação, é a construção de um mundo que não existiu ou existe, como um meio de alcançar um melhor entendimento das forças que moldam o mundo físico. Ou seja, o ponto de partida que o McGrath levanta aqui, do pensamento contrafactual, é a ideia de que as coisas não precisam ser como elas realmente são, ou terem sido como realmente foram. Em relação às ciências naturais, ele vai levantar dois exemplos dentro dessa parcela aqui. O primeiro, ele pergunta, é o paradoxo de Olbers, por que o céu é escuro à noite? E o segundo é que se o meteorito responsável por um dos eventos de extinção na Terra não tivesse atingido ela. A conclusão, ele faz um longo discurso explicando fisicamente por que essas coisas aconteceram e por que são um consenso científico a respeito, por exemplo, do meteorito e do paradoxo de Olbers também, mas aí eu já portei direto para a conclusão, que ele coloca que o reconhecimento de que as coisas elas podem ser do modo como são, que elas podem não ser do modo como são, é um importante catalisador para a reflexão sobre o que as teriam levado a serem como são. Ou seja, levantar essas ideias, esses pensamentos contrafactuais, eles têm o objetivo de explicar o que levou o universo a ser como ele é e não o que ele poderia ter sido. É defender os fatos que se sustentam e que são principalmente evidenciados pela realidade. Na segunda parte, a abordagem dos fenômenos antrópicos, principalmente, eles enfatizam a importância das constantes fundamentais que, se levemente alteradas, teriam implicações significativas para a vida, para a emergência da vida humana na Terra. Ele coloca aqui uma mínima alteração na estrutura das 4 forças fundamentais da natureza, força nuclear forte, fraca, gravitacional e eletromagnetismo, elas implicariam na completa destruição da vida como a conhecemos. Ou melhor, se as 4 forças fundamentais não fossem como são, ou tivessem sido como foram, a vida não existiria. Pelo menos não existiria do jeito que a gente conhece. Por fim, o McGrath, ele defende não um ajuste fino matemático, mas um ajuste fino cosmológico. Ele expõe que essa sutileza e precisão do universo, em seus aspectos mais fundamentais, como origem, criação, o desenvolvimento, e o estado atual dele, e também apontando para a futura consumação, é um ajuste preciso, ele é harmônico. E o argumento desse ajuste fino, ele tenta representar justamente essa harmonia do universo e revelar um Criador que fez todas as coisas de forma surpreendentemente precisa
equilibrada e harmônica, a qual observou e disse, é bom. O McGrath, ele vai sustentar esse argumento no capítulo 8, em relação à criação harmônica, contando com ninguém mais, ninguém menos que Agostinho. Então, no capítulo 8, chegamos no terceiro e último capítulo desse estudo, que tem o título Agostinho de Hipona sobre a criação, uma lente teológica. Bom, o McGrath, ele começa o capítulo colocando uma citação do Lewis, bem famosa, que diz assim: eu acredito no cristianismo assim como eu acredito que o sol nasceu. Não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo todas as coisas. Ou seja, essa não é uma tentativa de deduzir a existência de Deus, a argumentação dedutiva a respeito da existência de Deus, com base numa observação fria e imparcial da natureza. Não, em vez disso, McGrath coloca isso como um empreendimento de ver a natureza do ponto de vista da tradição cristã, portando, interpretando e observando todas as coisas, contemplando também com uma lente trinitária. Então, que forma específica de teologia natural deve ser preferida? O McGrath levanta o Agostinho de Hipona como um exemplo de quem desenvolveu seu pensamento com uma leitura cuidadosa das escrituras em um tempo muito antes da emergência da revolução científica, produzindo uma teologia à luz das escrituras que continua brilhando até hoje. Então, o que é o pensamento da criação segundo Agostinho? Eu também dividi ele em 3 pontos, em 3 partes, e a primeira, o primeiro destaque aqui do pensamento da criação segundo Agostinho, é uma leitura literal de Gênesis, não no sentido moderno do termo, mas no sentido intencionado pelo autor. O segundo ponto é a defesa de uma criação ex nihilo, que o mundo ele é uma entidade criada a partir do nada. Esse ponto é interessante porque o McGrath coloca, baseando-se em Agostinho, que o universo ele não é nem eterno nem necessário. Ele é uma entidade contingente que teve suas origens num momento específico de tempo pela vontade de Deus. Deus trouxe as coisas às existências apenas por um ato de sua própria vontade, que era uma posição profundamente contrafactual no período de Agostinho, que a maioria dos pensamentos desenvolvidos na época queriam explicar a razão da existência do universo ou qual que foi o elemento fundamental que deu origem ao universo. E um pensamento mais contrafactual ainda, contracultural, perdão, de Agostinho, é que o próprio tempo era uma entidade criada. E o Agostinho ele vai defender uma criação com o tempo, em vez de visualizar o ato de criação como ocorrendo no tempo. Esse é um conceito difícil, porque a gente não tem uma noção de eternidade propriamente dito. Nós estamos submetidos ao tempo como uma das realidades, uma das paredes da nossa dimensão, e que nós falamos, então, de antes e depois com relação à nossa ordem criada. Mas tudo na criação de Deus é simultâneo. E o McGrath explica que Deus ele não pode ser considerado como tendo trazido a criação à existência num certo momento definido de tempo, como se o tempo em si já existisse. Mas o Agostinho, ele defende, o McGrath coloca, apoiando-se Agostinho, uma criação simultânea ocorrendo com o tempo. Mas o que isso faz, então, com os 6 dias da criação? Em um primeiro momento, a gente tem o conceito de acomodação, que Deus acomodou a revelação a fim de que a humanidade possa compreender ela com nossas limitações e com tudo que nós conseguimos compreender. Em segundo ponto, é uma compreensão de que Deus, o Deus que criou todas as coisas, ele também criou esses 6 ou 7 dias e todos os outros, e dotou todos os dias de aspectos de seu ser. E por fim, é uma ordenação de que a criação ocorreu simultaneamente com a criação do tempo. Ou seja, a criação em 6 dias ela não é negada. Mas isso reafirma a criação ordenada de todas as coisas, inclusive do tempo. E, em resumo, a criação segundo Agostinho é uma ação trinitária.
a qual cada uma das pessoas da Trindade tem um papel distinto a desempenhar, tanto na criação do universo em geral, como na criação da humanidade em particular. O Agostinho, ele argumenta que a ordem criada, ela dá testemunho de seu Criador. E a mente humana em particular, em razão das suas origens em um Deus trino, ela tem a capacidade de refletir quanto de discernir o seu Criador. E um outro ponto, eu vou tomar mais uma aguinha, que esse outro ponto é mais complexo. Um outro ponto levantado por Agostinho é das razões seminais. Ele coloca que isso são princípios de ordem que foram embutidos na criação, aos quais se desenvolveram apropriadamente em estágios posteriores, ou seja, com o desenvolvimento dela. Princípios como sementes, que seriam germinadas e criadas ao longo de tempo. Isso não quer dizer que Deus criou o mundo imperfeito ou imparcial, faltando alguma coisa, não. A criação de Deus, ela é perfeita e se estende de realidades a potencialidades. Todas elas foram conferidas no ato primordial da criação. Só que isso gerou uma série de discussões que culminou numa outra compreensão dessa abordagem de princípios como semente. Mas o mais interessante de tudo isso é que Agostinho, ele sabia disso. Por isso que ele não sujeitou a criação a aspectos científicos, bem aspas aqui, porque eu não quero cometer um anacronismo de falar de ciência em Agostinho, ele não sujeitou a criação a aspectos de seu tempo, a noções do seu tempo, evitando que algum compromisso pessoal com alguma interpretação pudesse prejudicar sua futura correção. Agostinho, ele fornece um relato da criação capaz de transição científica, ou seja, os fatos da criação, eles continuam o mesmo, eles não são simplesmente negados ou aceitos, mas eles são melhor interpretados. Uma conclusão, então, da abordagem de Agostinho é que Deus trouxe todas as coisas à existência num momento específico. O Agostinho também faz um apelo à razão verdadeira, a fim de compreender os aspectos completos da criação de Deus. E, por fim, ele é um processo de desenvolvimento da natureza num contexto que aponta para uma direção providencial de Deus. O McGrath, ele usa esses conceitos agostinianos de criação, queda e redenção para mostrar que a natureza pode apontar para algo além dela e apresentar, então, uma criação que porta, revela e aponta características de um Deus trino. Essa é uma visão que ele chama de uma teologia natural trinitária. Então, para encerrar, eu coloquei aqui uma sintetização bem ampla da parte A desse livro. Ele é dividido em duas partes, e a primeira, que eu coloquei aqui uma conclusão, que o McGrath, ele defende essa visão trinitária da natureza, que ela foi criada por Deus, só que ela geme e sofre devido à queda, mas ela também foi redimida pela cruz de Cristo e espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus para o seu cuidado e aguarda esperançosamente a consumação para a sua restauração futura. É parte B que isso revela um cosmos que é finamente ajustado para garantir as potencialidades necessárias para a existência humana. Mas esse é o assunto, então, dos próximos estudos. Eu agradeço até aqui. Eu vou descompartilhar minha tela para a gente conversar um pouquinho, então, desses capítulos e da nossa abordagem do McGrath de uma teologia natural trinitária. Vou voltar aqui a tela. Pronto. Voltou, pessoal? Voltou. Muito obrigado, Matheus, pela exposição. Obrigado por me permitir entender as referências da Marvel. Eu sabia que você ia entender. Gente, como eu comentei no chat mais cedo, todos aqueles que desejarem fazer perguntas podem mandar no nosso chat, ou também podem ligar. Tem como levantar a mão. Levantem a mão, clica aqui em levantar a mão e a gente passa a vez. Ana Beatriz Furtado, pode perguntar. Eu tentei fazer um trocadilho, mas não deu tempo de pensar. Vai lá.
Bom, oi, gente, bom dia. Desculpa não ligar a câmera, agora eu não posso. Mas eu queria perguntar, Matheus, aí uma curiosidade, assim, enquanto eu leio o livro, mas também enquanto te ouvi falando, queria perguntar um pouco da sua perspectiva e também as suas impressões, como quem lê o livro e está dando o estudo de hoje. Que tipo de disposição interna a gente precisa, digamos assim, cultivar para poder ter esse olhar trinitário? Porque não parece que é uma coisa que vem assim naturalmente, parece que é uma coisa que você busca ativamente, de certa forma. Faz sentido a minha pergunta? Agora você vai se virar. Faz sim. Não é tão fácil porque a gente não tem uma noção completa do que seria essa essência trinitária de Deus, e ainda mais como que isso poderia se revelar nessa ordem criada. Mas o que a gente pode observar é que tanto as três pessoas presentes na criação, no relato de Gênesis, é, elas colocaram, por exemplo, na relação do ser humano, aquela imagem e semelhança desse Deus Trino. Na criação, traços que ressoam a esse Deus Trino. O que a gente tem que observar é que tudo que aponta para esse Deus revela características de cada uma dessas pessoas da Trindade. Eu não estou falando que a natureza foi feita à imagem de Deus, não, mas que ela possui traços desse Deus e que, mesmo com a queda e essa distorção de todas as coisas, que a natureza que a gente tem, ela também reflete uma natureza caída. Mas o McGrath ainda coloca em alguns versos que essa natureza ela retém traços desse Criador. Então, para a gente observar isso através da natureza, a gente tem que ter esse olhar, não digo mais crítico, mas mais afiado, tentando entender que toda essa criação que revela um Deus, ele revela um Deus trino, que são divididos em todas as três pessoas da Trindade. Eu não sei se a resposta ela é bem aquilo que você perguntou, Bia, mas eu também fico na expectativa de tentar compreender mais e utilizar, então, essas lentes trinitárias para a observação da natureza. Eu acho que vai ser muito mais importante porque ele apresenta não simplesmente uma alteração da teologia natural, não, ele defende a teologia natural e fornece, então, esse quadro para melhorar ela. E nesse ponto a gente tenta utilizar o que ele passou para observar a natureza de uma forma mais precisa. Eu acho que é isso. Não, de você ter entendido a minha pergunta primeiro e se identificado com ela foi incrível. Daí, alguém comentou no chat, o Wellington comentou que quer comentar, não sei se é sobre isso, mas daí agora eu fiquei curiosa. Vai lá, Wellington. Oi, bom dia para vocês aí. Quase boa tarde, né? Não, eu achei interessante essa pergunta porque eu imagino assim, vou colocar uma forma que eu penso sobre isso, assim. A gente é muito acostumado, acho que a gente, por ter crescido na nossa cultura meio, sei lá, meio pós-iluminista, apesar de que o iluminismo ficou para trás, mas parece que ficou uns resquícios em nós ainda, em toda essa cultura da questão da razão e do pensamento grego, né? Eu vejo assim, que quando a gente retorna no tempo, a gente vai pensar na criação, a gente chega lá e não vê nada, né? A gente fala, beleza, é criação ex nihilo, né? Mas o que tem antes da criação, né? A gente tem que concordar que existe um Deus na criação lá. Isso é interessante, porque Deus não é nada, entendeu? Essa é a questão. Eu acho que a mesma coisa acontece quando a gente pensa na verdade, por exemplo. Eu, pessoalmente, assim, eu tenho um conceito comigo que a verdade, ela não é um conceito, sabe? Ela é uma pessoa, entendeu? A mesma coisa, esse ponto zero, ou, sei lá, da filosofia grega lá, que a gente às vezes imagina como um motor, como é que fala? O motor inicial, o motor imóvel, se não me engano, do princípio, que a gente muitas vezes imagina no pensamento mais naturalista do princípio, ou sei lá. Ele não é imóvel, ele também não é impessoal, ele é pessoal. Então,
o que eu tô querendo dizer? Que já essa ideia de diversidade na unidade, de funcionamento das coisas no conjunto, que, por exemplo, para vida ser vida, você precisa estar tudo funcionando ao mesmo tempo, de forma harmônica, cada parte das organelas, se for uma célula, cada parte dos órgãos são um ser vivo, um ser vivo complexo. Todas essas partes precisam funcionar em harmonia, sabe? E aí eu consigo enxergar a Trindade nisso, porque a Trindade é essa unidade na diversidade, entendeu? E você pensa assim, o ser humano não pode ser reduzido a seu aspecto físico, o ser humano não pode ser reduzido a seu aspecto invisível, o ser humano não pode ser reduzido a uma racionalidade, um animal racional, igual ele fala, não sei se aqui fala disso, ou eu vi em outro lugar. O ser humano não pode ser reduzido, né? Mas ele é esse conjunto dessas coisas. E você olha para a natureza, é tudo assim, né? Então, eu acho que é isso. E é incrível isso que ele fala, que o McGrath fala, né? Que a Trindade dá essa estabilidade para a mente racional, para a vida funcionar e para a mente funcionar como a gente conhece. Porque se fosse reducionista, você percebe que não tem como. Porque os próprios naturalistas não conseguem dar uma base coerente, por exemplo, para o amor, sabe? E é um conjunto de coisas. Tem uma parte física nisso, mas não se reduz a isso só. Então eu consigo ver a Trindade aí, sabe? Esse aspecto da Trindade, esse rastro da Trindade, eu vejo aí, sabe? Que é só Deus mesmo para fazer essas coisas acontecerem em harmonia ao mesmo tempo. Era isso que eu tinha para comentar. Vai comentar algo? É isso aí, vai lá, pode ir, Arthur. Eu corroboro o comentário do Wellington, eu também. Isso aí, o comentário dele vai ficar gravado, feliz porque vai ficar gravado, porque também foi muito bom. É que certo. O bom que é bom, aí, tipo, vai ser usado positivamente para quem ouvir. Aí também, quando a pessoa fala um comentário meio complicado, é usado contra ela futuramente. Tudo que você disser poderá ser usado contra você. Mas pegando a mesma entoada do Wellington, eu fiquei brisando aqui na hora que ele trouxe essa perspectiva, né, depois do iluminismo e tudo mais, inclusive as piadas ruins, que fazem as pessoas dar risadas, então não são tão ruins. A medida certa é ela ser ruim o suficiente para ser engraçado. Mas, assim, pensando nessa ideia, eu vou parar de olhar pro chat, senão eu não vou conseguir pensar, ainda bem que eu tô de lado. Esse princípio de ideia, assim, que parte do iluminismo, na perspectiva de Deus, né, que até mesmo foi citado lá, que é a questão do deísmo, depois teísmo, depois trinitarismo, é muito interessante no próprio desdobramento da teologia natural, que o McGrath, como ele comentou no primeiro capítulo, que ele tenta trazer uma nova perspectiva, né, do que foi a teologia natural mais antiga, que tentava provar Deus apenas pelo naturalismo e esquecia o aspecto revelacional, e ele trata isso daí. Mas o que eu estou querendo dizer? É a questão da própria, assim, crença em Deus, ao meu ver, pelo menos. Na medida que a gente se apega como herança iluminista nessa questão mais do deísmo, desse ser transcendente que deu início e que começou a se afastar, existe um ser que criou, mas se afastou, faz a gente ter uma visão mais empobrecida da riqueza do universo e a gente pensa tudo numa questão de fim, tudo vai ter fim, assim, vai ser degradado, o universo chega ao fim, a gente chega ao fim e tudo mais. Por quê? Porque a gente tem uma visão empobrecida de Deus que criou esse universo. Mas na mesma medida, quando a gente olha para uma perspectiva mais trinitária, a gente traz perspectiva nova para essa criação de Deus, mas ao mesmo tempo traz mais detalhado a compreensão do próprio universo, como ele é construído e como o próprio fim que ele vai dar. Eu tô meio confuso assim, porque eu tô também tentando formular aquilo que eu tô pensando. Mas eu achei muito interessante nessa perspectiva, né? A partir do iluminismo, você teve essa perspectiva de que cada vez mais você se afasta e a gente sempre fala que não, o universo é apenas natural, não existe um Deus que criou, mas é uma visão empobrecida que a gente tem de Deus que se revela. E a partir do momento que a gente pensa no Deus trinitário que criou o universo, a gente tem uma visão mais rica desse próprio universo e desse fim do qual a gente vai
vai ter dentro dele e tudo mais. Eu achei legal nesse aspecto, principalmente porque você colocou, como coloca lá no primeiro gráfico, você colocou o deísmo, o teísmo e o trinitarismo. Como cada uma das perspectivas, conforme você vai avançando, isso dá mais riqueza para a compreensão do todo. Aí, na hora que ele estava falando isso daí, me veio à mente um pouco, eu fiquei viajando aqui, eu achei legal pra caramba. Mar, pode falar. Calma, deixa eu ver por onde eu começo. Bom, tá, ok. O que eu acho mais interessante de tudo isso é que ele traz uma mudança na nossa visão, porque assim, e o que o comentário do Wellington e do Arthur também pressupõe, é isso, a gente entende a Trindade, a gente entende o Deus Criador, e a partir desse entendimento a gente olha para a natureza. E isso é uma mudança muito forte, assim, no que a gente tinha de teologia natural antes, que era, vamos entender a natureza e deduzir logicamente ou indutivamente o Criador, ou a Trindade, chegando no trinitarismo. E acho que essa é uma visão um pouco mais pobre, assim, que era da teologia natural clássica, né, que o McGrath está falando, e como esse olhar para a natureza a partir das lentes cristãs pode ser enriquecido. Então, o aspecto que você falou, Wellington, para mim é o mais interessante também, que é da gente entender como a natureza ela é tão diversa, mas ao mesmo tempo ela tem algum tipo de unidade que faz com que a gente possa olhar para ela e entender alguma coisa dela, né? Porque se ela fosse simplesmente diversa e aleatória e desorganizada e caótica, a gente não conseguiria entender. Então ela tem algum aspecto unitário que faz com que a gente possa entender. E isso remete a outra coisa que o McGrath falou, que é a autorrevelação de Deus, né? Quando Deus se revela para nós, não diz respeito somente a Deus colocar o seu... qual que é o nome desse negócio que tem no dedo? A sua digital. Não é simplesmente Deus colocar a sua digital na natureza, mas é Ele nos capacitar para ler essa digital. Então, Ele não somente coloca o dedo lá, mas Ele constrói o nosso aparelhinho para que o nosso aparelhinho consiga fazer essa leitura. Isso faz parte da revelação de Deus. E com esse aparelhinho, a gente consegue entender o Deus Trino, né? E eu achei muito legal isso. Na verdade, assim, eu estou muito ansiosa para a gente ir para a segunda parte, porque eu acho que tudo que ele está falando meio que na teoria, ele vai fazer na prática, né? Essa, pelo menos, é a expectativa que eu tô, assim, que ele está colocando as bases teóricas, teológicas, né, filosóficas, para um método, né? Ele chama a teologia natural de método, e aí ele vai aplicar esse método, né, na segunda parte. Então, eu estou bem ansiosa e eu acho que para quem não entende muito da natureza, tipo, eu não estudei nada a nível, pelo menos, de especialização, sei lá, não estudei biologia, não estudei química, nada, estudei filosofia, né? Então, tipo, como eu não tenho um grande entendimento, assim, profundo sobre as coisas da natureza, eu acho que vai ser muito legal, tipo, já entrar nesse entendimento por uma visão cristã, sabe? Então, eu tô bem curiosa, assim, para saber e acho que ele está estabelecendo bases muito legais, assim. E aproveito também, só finalizando, para agradecer ao Matheus pela exposição. A gente ficou zoando ele, gente, porque ele tinha, tipo, 537 slides aproximadamente, né? E aí a gente falou, nossa, o Matheus vai ficar 3 horas falando, mas não foi, né? Foi muito boa, muito sintética. E aí, é isso aí, parabéns, Matheus, foi muito bom. A oração e o jejum funcionou. Funcionou. Obrigadão, Mar. Funcionou e coube no tempo. Falei, se a gente ficar até 3 horas aqui, eu vou ser expulso, mas deu tudo certo, graças a Deus. Bom, obrigado. Tom, quer compartilhar? Depois é o Levi. Estão me ouvindo? Sim. Primeiro, eu queria parabenizar o Matheus, que conseguiu, nesse pequeno espaço de tempo, falar desses 3 capítulos tão complicados. Pelo menos eu achei, né? E uma contribuição que eu gostaria de dar sobre esse trinitarianismo
é a seguinte: sendo Deus um Deus trino, e pensando no fato de que nós fomos criados não de algo de fora de Deus, mas do próprio Deus, né? Nós fomos como que gestados por um Deus trino. Então, quem nasce dessa gestação, não só nós, seres humanos, mas toda a criação, tem essa figura dentro de si, né, desse trinitarismo. Então, na medida que nós nos aprofundamos mais no conhecimento de Deus, mais nós vamos perceber também isso na natureza, e vice-versa, né? Então, é só uma maneira de encarar também, né, de onde vemos, né? Quando Paulo fala aqui no texto que a Marília citou, ele diz: nele somos, nos movemos e existimos. Quer dizer, nós já estávamos lá potencialmente em Deus, e aquilo que Deus gestou, né, tirando o fato da queda aí, né, mas quanto mais olhamos novamente para aquilo que Deus é e que Deus fez, mais nós nos aproximamos daquilo que originalmente ele havia pretendido para nós, né? Então, é só uma observação. Levi, pode falar. Muito bom. Estão me ouvindo aí também? Beleza. Muito bom aí que o Matheus trouxe da forma que ele colocou. E eu vou pegar uma sacada aí do Ariston McGrath, que o Matheus trouxe no comecinho, e para mim, eu acho que é um dos grandes desafios da teologia natural, quando o Matheus trouxe a separação ali da teologia natural e também da revelação, quando ele trouxe os dois quadros ali. E eu acho que a sacada aí do McGrath também, que é importante para a gente observar, é que ele aponta se utilizando de Agostinho, né? Na verdade, ele inclusive traz isso se utilizando de Agostinho, naquela obra magna de Agostinho, A Trindade. Agostinho fala que a revelação, ou a teologia natural, né? É o desafio da teologia natural, aliás. A revelação natural, a revelação geral, ou seja, ela tem esse desafio. Por quê? Porque ela aponta que existe um Deus, mas ela não aponta como é esse Deus, né? Então, aí está a grande sacada. Por quê? Porque é o que Agostinho vai fazer lá no livro 10 de Confissões, por isso que McGrath está utilizando ele, né? Quando Agostinho chega lá no livro 10 de Confissões, ele pergunta para a natureza, né? Ele pergunta para as árvores, ele pergunta para as plantas, para as flores, olha, é você o nosso Deus, né? E as árvores respondem, não, nós não somos o teu Deus, procura acima de nós, né? Então, essa sacada aí do McGrath é exatamente apontar que a revelação natural, ou seja, a revelação geral, ela aponta que existe um Deus, mas ela não aponta como é esse Deus. Eu gosto do exemplo da onça, né? Quando a gente está numa mata, por exemplo, fechada, e a gente vê pegadas de uma onça, e a gente deduz, olha, existe uma onça aqui nessa mata, mas nós não sabemos como é essa onça. Nós sabemos que existe, então nós vemos vestígios, pegadas de uma onça, mas nós não sabemos o tamanho dessa onça. É aí que o McGrath também vai dizer que nós precisamos de uma revelação especial para conhecer como é essa onça, né? Então, eu acho que o grande desafio da revelação geral, da teologia natural, é realmente nos apontar que existe um Deus, né? Mas, para conhecer como é esse Deus, nós precisamos da revelação especial,
que é o próprio Jesus Cristo, né? Então, eu acho fantástico a revelação natural, inclusive se utilizando aí do pensamento agostiniano, de procurar esse Deus, né? Então, a revelação geral nos aponta que existe, mas ela não nos demonstra como é esse Deus. Por quê? Porque se nós olharmos para um teísmo, né, como foi citado aí, a maioria dos teístas vão crer, olha, Deus criou todo o cosmos, mas como um relógio, ele apenas deu corda e deixou o mundo ao léu, né? Deixou o mundo se sustentar por si próprio. Dentro da teologia, nós vamos ter a questão da providência, né? Deus ainda continua fazendo a manutenção, ainda continua providenciando para nós, né? Ele não apenas criou o mundo e deu corda como um relógio, ele continua sustentando, ele continua fazendo a manutenção, ele continua providenciando. Então, aqueles que param só na teologia natural, que a maioria desses são só apenas teístas, né? Eles não conseguem chegar à teologia, à revelação especial, né? Para isso precisa realmente de uma obra trinitária, como a gente está discutindo aqui, de uma obra do Espírito Santo. Então, para mim, o McGrath, ele é espetacular quando ele fala isso. Olha, teologia natural nos aponta que existe um Deus, mas ela não aponta como é esse Deus. Nós precisamos de uma revelação especial em seu Filho Jesus Cristo. Acho que posso falar? Pode falar, Félix. Vai dialogar bem com o que o Levi comentou agora, né, falando da analogia da onça, é bem legal isso de qual que é a cor, né, como que é a forma da onça, como que ela é, quais são as características. Eu acho que uma coisa que o McGrath ele traz bastante, ele enfatiza e valoriza muito o papel do Espírito, né, do Espírito Santo, que a gente fala muito do Espírito como aquele que capacita a gente a entender a palavra, né, e quando ele traz a natureza como um livro, tal qual a escritura, não tal qual no sentido, né, igual, mas como também de uma certa forma algo que pode ser lido, então a gente precisa do Espírito também para ler adequadamente a natureza. Então existe esse movimento de a natureza apontar para algum tipo de Deus que a gente vai encontrar em Jesus, e depois a gente retorna para a natureza com as novas lentes, que eu acho que é legal esse movimento, né? E algo que vocês comentaram também de enriquecer, eu acho que enriquece, e a Bia né, a Ana Beatriz tinha perguntado sobre como que acontece, né, como que a gente pode percebendo a Trindade, algo que eu percebi que eu achei muito legal. O simples exercício de poder ler a natureza, de fazer uma leitura, envolve muita coisa, porque algo foi criado de uma forma, né, de uma forma contingente, que não precisaria ter sido. Deus, ele falou, então Deus Pai é o que fala. Jesus, como a palavra, é aquele que vai e por meio de quem as coisas são criadas, tanto a natureza como nós. E aí o McGrath ele também traz isso de a gente poder entender a Deus e a natureza, porque é a mente em comum que criou os dois, é ele. E aí depois o Espírito entra para ajudar a gente a entender os dois. Então eu acho que simplesmente o exercício de compreensão é algo que envolve toda a Trindade, que eu achei isso lindo e enriquecedor, assim, que é algo que só aí você já precisa de todas as três pessoas. Então é algo bem legal que eu queria comentar que me tocou bastante, assim. Muito bom. E obrigado, Matheus, pela exposição. Foi o meu agradecimento aí também. Wellington. Queria fazer um comentário a partir disso aí que foi falado. Também eu quero agradecer também ao Matheus, foi da hora, assim, porque resumiu pra caramba, no sentido de que foi bem rápido, assim, e organizou, conseguiu passar em tão pouco tempo. Foi bem difícil fazer isso. Que eu ia falar... Peraí... Eu ia jogar uma pergunta. O que vocês acham a respeito de Romanos 1, né? Quando Paulo fala que era claro aos homens, né? E eles deturparam essa revelação. Como vocês enxergam isso? Assim, ele está falando da teologia natural? Ele está se referindo ao pecado original? Como vocês enxergam esse capítulo 1 aí? Não sei, quem quiser comentar aí.
Bom, o que eu mais entendi do que ele tentou mostrar aí é o conceito que eu tinha colocado de que a queda tinha distorcido essa nossa noção de interpretação de relação com todas as coisas, né? O evento da queda ele foi cósmico, né? Ele teve suas consequências em todos os aspectos. Por esse motivo também que o evento da redenção foi absurdamente profundo e religou e interligou todos os aspectos da nossa realidade. Então, Paulo coloca aqui que essa natureza parafraseando, né, não que esteja em um versículo específico exatamente assim, que essa natureza ela porta rastros de um criador, né? Ela pode identificar, a gente pode compreender um criador por meio dela. Mas ele coloca também que a nossa noção, assim também, já tentando compreender o texto dessa perspectiva, ele coloca que a nossa compreensão a respeito de Deus, a respeito da natureza, ela está totalmente distorcida. Então, ele tenta apresentar que mesmo que a gente tente buscar algo fora dessas boas novas que ele anuncia, a gente não vai conseguir compreender de forma plena. Ele está falando que a verdade é aquela que ele anuncia por ele ser o mensageiro do Evangelho de Jesus Cristo. E por meio dele, por meio desse Evangelho, por meio dessa visão, que vai ter a compreensão, então, de todas as coisas, inclusive da natureza. Mas eu também queria ouvir o que mais alguém tinha para falar sobre isso. Eu só queria comentar a respeito disso que você falou, porque o que deixa fica uma pulga atrás da orelha, porque o final do que ele coloca lá é que essas pessoas são indesculpáveis. Fica um pouco pesada essa noção quando se trata de uma teologia, uma revelação natural. A revelação natural, se ela vem em parte, ela não é completa, você não tem que exigir do homem que ele entenda tudo. Mas está falando que eles são indesculpáveis, parece que está exigindo que ele tem que entender tudo, porque tem alguma coisa que foi. Se ele não tivesse se referindo à queda, ou ao outro momento da história, ele tem que estar se referindo à queda para isso fazer sentido, né? Porque aí o homem conhecia, aí ele distorceu a imagem do Deus incorruptível. Aí, nesse caso, ele é indesculpável porque ele distorceu. Agora, se ele tinha falado num outro momento em que os seres humanos tinham essa capacidade de intuição para descobrir Deus, como eles tivessem feito, sei lá, num momento assim, aí então ele distorceu com essa queda, num outro momento. Se esse for o mesmo momento, beleza. É que às vezes eu imaginei que ele estivesse falando também de um outro momento da história, e não no momento da queda. Mas aí eu acho que é um papo para outro momento, aí é muito longo. Mas beleza, quem quiser comentar sobre isso aí, fica aberto. Eu ia comentar, mas o Matheus falou que eu ia falar, então, show! Adriana, você queria comentar? É a Adriana que fala, né? É por causa do Y? Oi. Sim. Olá, tudo bem? Eu sou a Adriana, eu sou do grupo da BC2 da UF. Eu estou aqui de paraquedas porque o Matheus me convidou, a gente se conheceu no GT de Tecnologia. Então, sim, eu faço parte de vários grupos de estudos da BC2. A gente estudou esse livro do McGrath com o grupo da UF ano passado, e aí eu achei, foi legal participar aqui da conversa com vocês e rever algumas questões que a gente debateu lá. E aí eu queria fazer alguns comentários e também indicar alguns livros sobre essa questão de perceber a trindade na natureza. Eu até coloquei no chat, mas tem esse livro aqui, que é da Monergismo. Ele é muito bom porque ele fala justamente sobre essa questão de perceber esses sinais da trindade. É um ensaio teológico e é uma leitura bem interessante e bem poética,
mas bem, digamos assim, não, ela não é superficial, apesar do livro ser bem pequenininho. É um livro muito bom, inclusive eu uso ele na minha dissertação do mestrado. Então, assim, para quem tiver mais interesse em ler sobre isso, é um bom livro. Sobre essa questão que o Wellington colocou, sobre a questão da revelação, né, da revelação natural e a revelação especial, se a gente pode dizer, né, que uma coisa, como essas duas coisas se encaixam, já que ele colocou essa questão de Romanos 1, esse livro aqui, talvez vocês já conheçam, porque é um livro um tanto famosinho. Eu gosto muito dele justamente porque ele fala sobre como algumas culturas encontraram Deus através da revelação natural, mas, ao mesmo tempo, estavam necessitando da revelação especial, né? Então, assim, é interessante pensar sobre essa questão da revelação natural e a revelação especial, né? Da questão da natureza e das escrituras e como elas podem trabalhar juntas, né? Nessa questão da pregação do evangelho. E aí, tendo dito isso, fazendo essas recomendações, uma coisa que eu queria comentar sobre, e que a gente acabou debatendo bastante lá no grupo da UF, é o que o McGrath coloca no final do capítulo 8, que eu acho muito interessante, que é sobre a questão de não fazer exegese bíblica através de posições científicas, né? E eu achei isso muito interessante porque ele aponta que isso foi um erro dos teólogos aristotélicos, né? Porque eles começaram a interpretar certas questões da Bíblia e construir dogmas religiosos a partir do sistema aristotélico do universo. E aí foi um dos motivos de ter dado tanta treta com Galileu depois, porque a questão não era simplesmente ciência, né? Mas tinha... para você aceitar o que o Galileu estava falando, você tinha que revisar dogmas religiosos. É isso que a galera não queria fazer. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente acaba... Isso é uma coisa que eu já percebi muito. A gente acaba... a gente entende as coisas a partir da natureza, e aí às vezes a gente já quer entender a revelação especial a partir delas, né? Quando, na verdade, deveria ser o contrário, né? Apesar da revelação natural, né? O livro da natureza, a gente pode ler ele antes, né? A gente percebe isso antes de ter contato com a revelação especial. A gente precisa ter muito problema com... A gente precisa ter esse cuidado de não querer ler as escrituras a partir da natureza, né? Estudar a natureza e aí entender, isso funciona assim, e aí querer interpretar a Bíblia a partir disso, né? E eu achei muito interessante o que ele coloca. Eu acho que atualmente a gente não faz tanto isso com a teologia natural, mas eu sou de humanas, então eu percebo muito que isso tem sido feito em outras áreas, com outras influências de outras ciências, né? Você fazer exegese bíblica a partir de posicionamentos científicos, né? E acho que, para mim, foi uma das questões que eu achei mais interessantes, assim, ao final do capítulo 8, é justamente essa importância, né, de você entender que a exegese bíblica e a pesquisa científica, elas não podem ter uma influência. A pesquisa científica não pode fazer influência na exegese bíblica, até porque a ciência, depois de um tempo, a gente vai descobrir alguma outra coisa e perceber que, então, aquilo estava errado, então agora é dessa forma. E o que eu achei muito interessante no que o Agostinho coloca, né, das razões seminais, é justamente que é uma forma de você entender a Bíblia que não tem uma contradição com a ciência, mas, ao mesmo tempo, você consegue perceber questões científicas e
interpretá-las a partir desse posicionamento do Agostinho. Né? Ele faz o caminho contrário, ele procura entender Deus a partir da revelação especial, e aí ele, Deus, né, como criador de todas as coisas, que ele criou e sustenta todas as coisas, e aí quando ele olha para a ciência, ele interpreta, né, a ciência, né, porque na época de Agostinho era filosofia natural, era outra coisa, mas a gente olha para a ciência e interpreta os dados da ciência a partir desse conhecimento que a gente adquiriu de quem Deus é e o que ele faz. E isso eu achei muito interessante, assim, essa questão que ele coloca no final do capítulo 8 sobre a relação entre posição científica e exegese bíblica. É isso. Muito bom, Adriana, obrigado. Sempre lembrando, é importante termos uma boa hermenêutica bíblica, que aí a gente faz uma boa exegese. Tom. Eu só queria comentar, vocês estão me ouvindo? Eu só queria comentar o texto de Romanos, né, que o Wellington levantou, que Paulo está falando aqui de uma revelação não restrita somente às árvores, às plantas e tal. Ele está falando que desde a criação muito foi revelado, e ele está usando aqui mais ética e moral, e dizendo que dentro disso, que os homens tinham a obrigação de compreender, porque já fora revelado, eles rejeitaram. Não é que eles não compreenderam, eles rejeitaram. Então, havia já a revelação de Deus suficiente para ser aceita ou rejeitada. E ela foi rejeitada. Aqui diz assim, olha, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza têm sido claramente revelados, sendo compreendido por meio das coisas que foram criadas. Então, a revelação natural, vamos chamar assim, ela é maior do que somente a percepção de que existe um Deus. Ela revela muito mais do que isso. Não só pelas coisas criadas, mas também pela justiça, que fala de justiça, do poder de Deus, também estão sendo revelados pelo livro da criação, né, como o Margaret coloca. Então, o que Paulo está dizendo que são indesculpáveis, no meu ponto de vista, e parece que a Bíblia concorda comigo, do meu ponto de vista, é que dentro daquilo que Deus revelou para essas pessoas, elas recusaram. Não é que elas não compreenderam, elas recusaram. E aqui não entra o aspecto da revelação especial. Pregar. Então, complementando, aí eu vi um paralelo entre Adriano, Ivailton, Wellington, todos os comentários do que foi falado. Eles recusaram. Faz sentido para mim também, então eu concordo também, acho que é esse o ponto. Com base no livro que a Adriana mostrou, O Fator Melquisedeque, do Don Richards, eu acho que é o nome dele, eu não recordo certinho. Ele começa colocando assim, a tese dele é que Deus ele faz testemunho de si em diversas culturas. Aí o que Vailton falou, que eles recusaram interpretar esse Deus, que se revela também na criação, e criaram para si outros. E mesmo o Paulo mostrando depois um Deus desconhecido, ele já tinha milhares, centenas talvez, então, desses deuses que eles criaram, tanto no desenvolvimento da história, quanto na Grécia, naquele momento que o Paulo estava falando. E, por fim, a redenção depois, ela faz uma reorientação dessas culturas e aponta que o Deus que faz testemunho de si em diversas culturas é o Deus criador de todas as coisas, Senhor e Salvador de Jesus Cristo, Pai, conforme Jesus fala, meu Pai, e ele explica todas essas coisas. Então, em um ponto, o Deus que se revela em todas as culturas, que faz testemunho de si em diversas culturas, uma parte, o povo que não quis reconhecer ele, em outra parte, um Deus que se fez encarnado, reorienta todas as culturas e mostra que tudo isso aponta para um único Deus, é o mesmo quadro. E eu acho que
que é mais ou menos esse comentário também que eu vi, esse comentário não, esse paralelo que eu vi entre o que a gente está comentando aqui agora. Ei, que o meu microfone tinha ficado aberto. Achei que tinha ficado fechado. Ainda bem que não fez barulho. Cara, e só complementando assim o que o Teus colocou na questão um pouco anterior, eu acho que é interessante lembrar como que começa a revelação de Deus a partir de Abraão, né? Porque antes de Abraão, Deus ele não se revela a um povo específico. É a partir de Abraão que a gente tem um único povo que Deus chama para si exclusivo, que é a descendência que se torna Israel. Mas antes disso, Deus se revelava a vários povos de diversa forma. Até mesmo se você pegar um aspecto literário da Torre de Babel, que todos ali criam o mesmo Deus que se revelou, se espalharam, confusões, mas só que a gente tem o capítulo 12 abrindo com Abraão, e Deus fala que chamou Abraão de um perspectivo povo, e esse povo adorava outras pessoas, que se eu não me engano, os mesopotâmios, alguma coisa assim, não lembro qual que é a tribo de Abraão, mas era um Deus que se revelava em aspectos gerais. E aí, tu tem até mesmo, não sei se o livro Fator Melquisedeque cita isso, mas a própria persona Melquisedeque, quando ela se encontra com Abraão, ele cria no mesmo Deus que se revelou a Abraão. Só que esse Deus que se revelou a Abraão, ele fazia pouco tempo que tinha se revelado para Abraão e fez uma aliança. Aí eu acho que esse aspecto de revelação e tal abrange muito mais, como você comentou, acho que sai do escopo aqui do nosso estudo, mas envolveria tudo um aspecto de teologia mais no Antigo Testamento, porque é aquilo que Paulo se vale muito. Eu acho que para lermos Romanos, a gente tem que ter muita noção daquilo que Paulo ele trabalha a partir de Abraão, porque toda referência, até mesmo soteriológica comentando, justificados pela fé, que a gente tem lá pelo capítulo 5, a gente olha muito pela ótica da reforma protestante Martinho Lutero, justificado num sentido judiciário. Mas se a gente olhar, ele faz referência totalmente a Abraão, que é um aspecto existencialista de fé. Mas isso não cabe aqui. Porém, eu acho que... Eu não lembro. É de um autor, o último autor que a gente estudou, não é? É 3 livros ou mais que ele tem? A trilogia... 6. É 3. Eu acho que na última trilogia... 6? 6 mundos perdidos. Então não chegou a ser perfeito, mas em algum desses livros eu acho que ele vai tratar sobre esse aspecto que eu acho que funciona aí em Abraão, esse sentido de revelação de Deus. Que Deus era um único Deus, mas que se revelava a diversos povos, e ele se funila a partir de Abraão. Você tem uma influência do judaísmo que vai se expandindo e mudando a sua perspectiva. Você tem uma recentralização e uma bifurcação, que aí Paulo trabalha a questão da plerona, né, o tempo perfeito, que é na onde a visão de um Deus revelado é só em Jesus Cristo. Mas eu acho que esse aspecto revelacional que vai trabalhar capítulo 1 é a partir um pouco antes de Abraão. Eu acho que uma pergunta válida para Romanos 1 é se antes da queda seria necessário a revelação geral para o homem conhecer a Deus. Se nós olharmos ali Romanos 1 a 3, Paulo está tratando da criação e queda, né? Então, esse indesculpáveis aqui, logicamente, como disse o Tom, né? É justamente por causa daqueles efeitos noéticos da queda, né? Então, o homem aqui, que Paulo está tratando, é depravado, realmente. Então, ainda Paulo não está falando da revelação especial, mas pelo menos até Romanos 3, quando ele vai dizer que não há quem entenda, não há quem faça o bem, né? O homem ainda com o seu ser depravado. Então, eu acho que esse é aquele desafio da teologia natural que eu citei no meu comentário, né? Que vai ser necessário ainda, por mais que a revelação natural aponte que existe um Deus, vai precisar de uma obra do Espírito, para que a gente conheça como é esse Deus, né? Que foi a rejeição praticamente do gnosticismo, né? Então, eu acho que é um grande desafio a gente olhar aqui para Romanos 1 e pensar se antes da queda era necessário ter uma revelação geral para chegar no conhecimento de Deus, né? Se o homem já se relacionava diretamente com Deus. E ele se torna indesculpável porque
nós conseguimos ver esses vestígios que Agostinho, que Magreff fala, né, de Deus. Porque para qualquer um que você pergunte hoje, não cristão, que vai crer numa divindade ou em Deus, acho que um dos primeiros argumentos que ele vai utilizar é a natureza. Deus é a natureza. A gente sempre escuta, a maioria desses argumentos é esse, né? Não, Deus é a natureza, ou Deus está dentro de mim, né? Mas como é esse Deus? Não, aí eu já não sei explicar, né? Então, acho que esse é o desafio da teologia natural. Um desses dois livros que a gente está falando, né? Ela vai apontar sempre quem é esse Deus. Mas nós vamos precisar da revelação especial para conhecer esse Deus. Então, Paulo vai tratar isso aí, como o Arthur trouxe, lá a partir do capítulo 4, quando ele vai trazer um paralelo entre Adão e Cristo e Abraão, na justificação pela fé. No capítulo 5, quando ele vai trazer entre Adão e Cristo, né, ele começa a desenvolver como a gente, então, pode conhecer a esse Deus. A gente precisa de uma justificação, nós precisamos ser justificados, né? Nós precisamos de novas lentes, nós precisamos de uma cosmovisão reformada, né? Nós não conseguimos enxergar Deus somente com a revelação natural, nós precisamos ter uma mente nova, nascer de novo para enxergar esse Deus. E aí, realmente, é uma obra que só acontece através do Espírito. Olha, graças a Deus pelos teólogos, porque não é meu dom mesmo. Eu acho que, assim, há uma confusão que é muito fácil da gente fazer, que é colocar esse poder apologético na teologia natural que está em outro lugar. Acho que isso é uma tendência nossa pela ideia de teologia natural que a gente tem. E todo o desafio desse livro é a gente virar a chavinha. Eu não vou fazer referência aqui a Romanos, porque acho que, né, já foi bem esclarecido e acho que o pessoal tem bem mais conhecimento que eu para falar. Mas, assim, qual que é o lance, né, do ajuste fino, do Magreff, que ele estava falando? É que o potencial apologético da teologia natural não é demonstrar a existência de Deus através da natureza. Então, assim, anula essa ideia, porque não é essa a ideia. Mas qual que é o potencial apologético? Porque ainda existe um potencial conferir, assim, uma plausibilidade para a fé cristã. E como que é essa plausibilidade? É quando você olha para a natureza através da lente cristã, a natureza faz sentido. A natureza traz algo para a gente. E se a gente olha para a natureza através de outras lentes, que não a fé cristã, talvez não faça tanto sentido. Então, o potencial dessa teologia natural nova que ele está propondo é ter uma leitura da realidade mais completa, e assim a gente pode aderir à tradição cristã. E daí dá para entender que o caminho ele é oposto, assim. Eu não sei... Por isso que eu tenho dúvidas se, né, o Paulo estaria se referindo a esse tipo de teologia natural, sabe? Porque não é necessariamente uma demonstração da existência de Deus pela natureza, ou você, tipo, olhar para a natureza e entender que existe um Deus, né? Porque e o Magreff fala uma coisa interessante, que eu até ia pedir para o Matheus comentar depois, mas acho que eu vou aproveitar o gancho. Deixa eu só abrir para não falar abobrinha aqui. Bem que a abobrinha sempre fala, e a abobrinha é gostoso, né? Também não tem problema. Mas que ele fala que um entendimento da natureza, essa visão da natureza, de tentar extrair a existência de Deus através da natureza, pode levar a gente a entendimentos errados de Deus, né? E ele fala isso, ele cita até o Islã, que quando tem esse olhar para a natureza, ele anula a si mesmo, né? Porque o Corão daí tem a doutrina de que só tem uma revelação, né? Que é no Corão e não na natureza. Então, eu ia abrir essa aqui, da gente olhar, tipo, como que o
o Levi falou um pouco disso também, né? Como que o olhar para a natureza, às vezes, pode nos levar a entendimentos errados de Deus, né? A entendimentos falsos. Eu não sei se isso é por causa da queda, se é por causa da desordem no mundo, mas esse é um tópico também, né? Não necessariamente quando a gente tem esse olhar pretensiosamente neutro da natureza, a gente vai chegar à concepção do Deus verdadeiro, porque a gente precisa de toda essa parte que a gente estava falando agora, do Espírito Santo, da revelação especial, enfim, abrir essa aba aqui. Eu li essa parte, eu fiquei pensando também como que eles conseguiam utilizar algum tipo de argumento dedutivo para provar a não existência de Deus, sendo que também é possível usar esse mesmo método para tentar provar a existência de Deus. Eu fiquei perguntando para mim, perguntei para algumas pessoas para a gente discutir sobre isso também, mas no fim, o que eu tinha entendido, tanto com o islamismo como nos outros exemplos que ele aparece aqui também, que por fim as pessoas acreditam em um ser superior que pode variar em, sei lá, fantasma. Ele dá um exemplo aqui muito, muito ilustrativo de... Eu não lembro a página. É a página que está falando do islamismo também. Goblins, exatamente. Ele dá vários exemplos aqui. Eu achei, nossa, bem, bem ilustrativo isso. Mas aí, por fim, o que eu tinha visto desses argumentos é que eles não conseguem provar a totalidade da essência de Deus. Claro que a gente também não vai conseguir com outro tipo de método, mas eles acabam por colocar aspectos muito reducionistas de Deus, e isso leva a 300 e outros caminhos, porque se você tem uma noção vaga, é aquela coisa lá que eu tinha colocado depois de Paulo, né, que essa noção vaga pode desenvolver uma entidade superior sem ser a concepção revelada, né? Porque aí é no assunto que a gente já comentou bastante dessa revelação especial. Então, o ponto mesmo chave que eu entendi dessa parte é que o uso desses argumentos dedutivos e parte deles acabam por ter como consequência uma interpretação muito reducionista de Deus, e isso abre um leque para tantas e outras possibilidades, como o exemplo do islamismo, que eles rejeitam totalmente a natureza, por ser, acho que blasfêmia, que ele usa essa palavra, né, no sentido da crença islâmica, ou desenvolver uma concepção de alienígenas, goblins, fantasmas, enfim, justamente por essa interpretação errônea e, por fim, reducionista. Eu entendi desse jeito, eu também quero escutar mais o que o pessoal tem para falar também. Também porque é muita pretensão o homem achar que ele é capaz de tirar a lente que ele está usando e ficar sem óculos, né? Na verdade, ele vai tirar uma e vai pegar outra e vai colocar outra. Não existe retirar uma lente é impossível isso. Eu já li em outro lugar, não estou lembrando aonde agora, aquele exemplo do elefante, né? Uma pau a tromba, outra ao pau a pata, o outro pega o rabo do elefante. Esse exemplo é bem conhecido, eu não lembro aonde. E fala que aí eles dizem que cada um desses cegos são as religiões. E cada um entende uma parte desse. Só que aí não percebe-se que quem está sendo mais tem essa pretensão maior é o cara que criou essa analogia, porque ele já colocou o elefante lá, ou seja, ele definiu o que é um elefante, entendeu? E não tem ninguém fora dessa realidade, nessa analogia que ele constrói, que seja essa pessoa sem estar cego olhando, né? A menos que seja o próprio Deus olhando e nos revelando, né? Então é muita pretensão mesmo pensar que o ser humano é capaz de retirar o óculos e não ter nenhum e ver de uma forma neutra, né? É que tá o esquema da queda, né? Que a gente percebe muito facilmente. Nossa, se você lembrar de onde é essa analogia, manda lá no grupo, porque eu nunca tinha ouvido, eu acho, e fiquei curiosa. Se eu não me engano, é do autor Universolado.
do livro do Universo Alado, não lembro o nome dele agora. Mas sem ser nesse livro dele, é um outro que ele fala sobre cosmovisão. Se eu não me engano, ele cita ali. Não conheço. É bem interessante, porque ele vai trabalhar essa questão do elefante, né? Cada um palpa de um lado, e até tem gente que brinca. Qual que é a visão verdadeira? Como que você sabe e tal? Ele fala, a pessoa que está contando a história, porque ela que está de fora tá vendo todo mundo palpando o elefante. Mas sabe que no livro do Alistair McGrath, A Ciência de Deus, que a gente estudou há 2 anos, quando estava presencial, faz tempo. Mas na Ciência de Deus ele fala isso, da capacidade da tradição cristã de explicar as outras tradições. Então, assim, a gente tem muitas tradições no sentido assim, crenças, visões de mundo, costumes, culturas, né? Tem N tradições aí fora a tradição cristã, mas poucas dessas tradições conseguem explicar a existência de outras. E a visão cristã de mundo, ela explica isso, ela explica por que existem pessoas com crenças diferentes, por que existem pessoas com costumes tão diferentes, a gente tem um sistema muito mais completo, assim. Então, eu não conheço mais dessa analogia, mas faz muito sentido com essa fala do próprio McGrath no livro A Ciência de Deus, assim, que traz essa capacidade da fé cristã, né? Eu acho que é esse livro mesmo aí, dando nome ao elefante, Universo ao Lado. Dando nome aos elefantes. Acho que é isso mesmo. Eu acho que eu ouvi essa analogia uma vez, não foi nem um assunto relacionado à religião. Foi numa aula de química analítica, que o professor usou para explicar como que as diversas técnicas analíticas juntas, quando elas são reunidas para poder atingir o objetivo, que é determinar como elemento ou molécula que você tem ali no meio. Então, que eu me lembro, não foi nada em relação, não era nem uma aula de fé cristã e nada. Foi uma aula de química analítica qualquer aí. Não, o que eu acho engraçado é que muito ateu naturalista, supernaturalista, ateu é naturalista, eu acho. Eu acho que não existe uma forma de ser um ateu e não ser naturalista. Eles usam essa frase, esse argumento, como se ele fosse o cara que está contando a história. Eu fico pensando, poxa, que pretensão é essa? Da onde ele tirou essa coragem de afirmar dessa forma, né? Nossa, Aí precisava de uma investigação psicológica mesmo. Ô, gente, vamos tirar foto, que já é 10 para meio-dia, e aí o pessoal já começou a sair, daí a gente aproveita todo mundo que está aqui. Era isso que eu ia comentar. Mano, quer parar a gravação? Que eu acho que... Pode ser. Só para ficar na gravação, então, daqui 15 dias a gente continua com a parte 2 do livro, Ajuste Fino. E só para falar os capítulos que serão, vai ser do capítulo 9 ao 11. E se eu não me engano, é o Alden que vai dar? É isso aí, sou eu. Partiu. Então fica o convite, gente. Vou parar a gravação aqui.